no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 13, glória a Jesus. A partir do versículo 6, vamos ler do versículo 6 ao 9. Essa é a Bíblia. Eu li o texto mais 3 Bíblias. Eu não li dessa, quando eu abri a Bíblia, estranhei a página. Começando do versículo 6, ele diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos desta figueira, e não acho, corta, porque ela está ocupando ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a estende, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Nós lemos esses 4 versículos. Então vamos fazer uma oração, irmão Rogério. Maravilhoso Deus, querido Pai, Senhor da glória, graças, Senhor, por este momento, estamos na tua presença, dia 2 de janeiro de 2026, para viver, Senhor, da tua palavra. Glória a Deus, entendemos aquilo que vai ser ensinado através da série. Pai, que tudo aquilo que tu quer falar nesta noite, Deus, ficar, Senhor, em nossos corações, que nós não venhamos ser ouvidos esquecidos, mas que nós venhamos ser ouvidos praticantes daquilo que ouvimos. Pai, tudo nós oramos a Ti e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o primeiro culto de Assembleia Geral do ano de 2026 e estamos felizes porque o Deus que nos trouxe até o final do ano de 2025 está nos conduzindo no início deste ano e há de nos conduzir por toda a nossa vida. Nós queremos nesta noite, baseado nesse texto, é uma parábola que Jesus falou, nós queremos falar sobre a vinha, o dono e o vinhadeiro. A vinha, o dono e o vinhadeiro. Eu quero chamar a atenção dos irmãos lá para que cada irmão se volte para a palavra que nós lemos e o que vamos falar, porque o nosso objetivo, praticamente são 3 objetivos no sentido geral desse texto. Primeiro, nós queremos levar os irmãos, a igreja, a compreender o privilégio que nós temos. Segundo, esse privilégio, eu estou falando de privilégio espiritual. Compreender o privilégio espiritual. Segundo objetivo, compreender a responsabilidade de cada um de nós. Responsabilidade do fruto que nós precisamos produzir. E a terceira é nós pensarmos ou observarmos a misericórdia de Cristo.
Então, primeiro, compreender o privilégio espiritual que nós temos. Segundo, compreender a responsabilidade de frutificar, produzir fruto. E terceiro, compreendermos a misericórdia de Cristo sobre nós. O texto, meus irmãos, começa dizendo certo homem. Certo homem. Esse certo homem, nesta palavra, representa Deus, que é o dono da vida. Em seguida, ele fala da figueira, que simboliza o povo de Deus, especialmente o povo de Israel naquela época. A segunda frase, o texto diz: procurou. Entendeu? Procurou fruto. Esse fruto, isso é uma pergunta, nós vamos iniciar aqui uma pergunta nessa introdução. Deus procura o que quando olha para a nossa vida e para a sua igreja? Alguém pode responder? Deus procura o que quando Ele olha para a nossa vida ou para a sua igreja? Procura frutos, ou fruto, e pode ser fruto também no sentido plural. Mas observe que o dono da vinha é Deus. E o texto diz que ele procurou o quê? Procurou fruto da figueira. Então, essa expressão, meus irmãos, eu gostaria de lembrar os irmãos que mostra que Deus espera resultados visíveis. E esses resultados começam com arrependimento, fé, justiça e santidade. Foi exatamente o que estava faltando naquela vinha, ou naquela figura que Jesus coloca nesta parábola. Ele não encontrou. Jesus contou esta parábola, irmão, em contexto de arrependimento. Para você compreender, eu queria que o irmão lesse os 5 primeiros versículos do capítulo, para você observar que vá procurando aí esses versículos, e desses versículos estão registradas 2 fortes tragédias, sendo que a primeira é a matança dos galileus pelo Herodes, aliás, por Pilatos, e a segunda catástrofe foi a destruição do 18 pela queda da torre de Siloé. Como é que diz aí os versículos? E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturados com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores de todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes. Todos de igual modo. Esta frase. Todos de igual modo. Todos de igual modo perecereis. Se não se arrepender. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai-os que foram mais ocupados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Ou em Jerusalém? Ao versículo 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus ele traz a lembrança que essas 2 catástrofes que aconteceram. A primeira foi aquele caso que Pilatos mandou matar aqueles galileus. A história vai dizer
Você não vai encontrar esses pormenores no texto bíblico. E nem um dos maiores comentaristas da época, que trouxe comentário lá de muito, o Flávio José, ele também não tratou disso. O Flávio José não trata disso. Mas o que se entende é que Pilatos era o governador, e o povo hebreu, o povo judeu, eram servos de Roma, e ele, uma hora em que certos galileus, que também parece que eles fizeram isso no sentido de um sacrifício paralelo, não pela autoridade própria, principal, a autoridade que vinha do sumo sacerdote, eles entraram no templo e estavam fazendo o sacrifício deles, e Pilatos mandou matá-los, e o sangue deles se misturou com o sacrifício. E alguém se aproveitou desse ato e foi querer se justificar diante de Jesus, achando que eles não eram como aqueles galileus, e achavam que eles tinham morrido naquela situação porque eram terríveis pecadores. Aí Jesus, que conhece todas as coisas, diz: vocês estão pensando que os galileus que foram mortos, cujo sangue foi misturado no sacrifício, morreram porque eram mais pecadores? De modo nenhum. Eu, porém, vos digo: se todos vocês não se arrependerem, todos perecerão. Matou a charada deles. Aí Jesus aproveita a oportunidade e traz à tona também outro caso, que foi o desabamento daquela torre de Siloé, quando estava se fazendo aquele arqueduto que mandava água para o tanque de Siloé. A torre de Siloé desabou e matou 18. E Jesus também disse: ou vocês estão pensando que os 18 que morreram pelo desabamento morreram porque eram mais pecadores do que os demais? De maneira nenhuma. Se todos vocês não se arrependerem, todos também perecerão. Jesus está dizendo aqui que o que ele queria dos seus ouvintes não era justificativa disfarçada. Ele queria arrependimento sincero. Quando Jesus termina o versículo 5, que traz à tona essas duas catástrofes, ele vai e coloca esta palavra de certo homem tinha o quê? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela o fruto, e não achou. Por ele não ter achado fruto, ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque elas ocupam ainda a terra inutilmente. Irmãos, eu disse que Deus mostra, aqui nesse texto nós aprendemos que Deus espera resultados visíveis: arrependimento, fé, justiça, santidade, que é próprio daqueles que servem a Deus. Jesus, ele contou essa palavra, como disse, dessa forma, vindo de algumas perguntas sobre arrependimento. Esses versículos registram, meus irmãos, essas duas tragédias, como nós falamos. E nesse texto, Jesus ensina que todos precisam arrepender-se, não apenas os que sofrem tragédias, mas todos igualmente precisam ter uma vida de arrependimento. Essa palavra, ela ilustra essa verdade. Pense bem: tempo mais privilégio sem arrependimento é igual a quê? Juízo. Entendeu? A pessoa tem tempo, tem privilégio, mas não tem arrependimento. É o mesmo que está realmente debaixo ou diante do juízo de Deus. Primeiro, quem era a vinha?
no passado. Se alguém abrir a Bíblia lá em Isaías no capítulo 5, versículo 1 ao 7, Isaías vai abrir ali e vai mostrar que essa vinha de verdade naquela época era Israel. E diz o texto lá que Deus plantou uma vinha, que ele cercou, que ele preparou, fez tudo para que ele tivesse uma vinha que produzisse bons frutos. Se você abrir do Salmo 80, versículo 8 a 9, também o salmista vai confirmar isso. Se você ler em Jeremias capítulo 2, versículo 21, também confirma que esta vinha era Israel. A vinha, meus queridos, como eu disse, simboliza Israel, quer dizer, um povo plantado por Deus. Isaías disse que Deus trouxe essa vinha lá do Egito e plantou numa terra fértil. Esse Deus que trouxe esse povo, esse Deus que plantou, esse Deus que cuidou com zelo, esse Deus que cercou esta vinha com leis, profetas, e tudo ele fez para que essa vinha ela florescesse e produzisse muito. Mas o tempo passou e os frutos não surgiram, não apareceram. Então, observe que Deus espera frutos bons, mas a vinha não produziu. E o texto diz aqui, Jesus usa a expressão de 3 anos. Esses 3 anos, meus irmãos, indicam tempo suficiente para produzir fruto. Isso não está falando literalmente, 3 anos literalmente. Há realmente um pensamento que se refere aos 3 anos do ministério de Jesus, mas não se pode confirmar isso diretamente. É claro que faz parte também do contexto, mas ele é mais ou menos um tempo suficiente que Deus deu, como dá para cada um de nós, para esse tempo que ele dá é suficiente para produzir fruto, e simboliza a paciência de Deus e a oportunidade concedida por ele para cada um que ele trouxe e colocou nesta vida. Então, nós queríamos lembrar aos irmãos que essa parábola ela tem muito a ver com Israel, mas também ela tem muito a ver com a sua igreja, a igreja de Cristo. Então, a outra expressão que ele diz, venho procurar fruto, está com quantos anos? Há 3 anos. A outra expressão diz, venho procurar fruto. Eu lendo essa parábola, eu pude meditar. Isso aqui mostra, meus irmãos, que Deus, ele acompanha e avalia continuamente. Ei, você que está aqui juntamente comigo nessa noite, pense uma coisa. Se você estiver pensando que nós estamos aqui aleatório ou estamos aí à solta, o texto aqui, segundo a expressão de Jesus, mostra que Deus acompanha cada um de nós e avalia-nos, entendeu? Continuamente. Eu pedi para Deus me dar um texto para me pregar nessa primeira sexta-feira desse ano, porque nós encerramos um ano, e eu não sabia que eu ia pregar nisso, mas foi o texto que ele me deu. Nós encerramos um ano. Talvez você nem se avaliou, talvez você nem pensou o que foi que você produziu ou deixou de produzir, o que estava na sua responsabilidade que você não desenvolveu, os compromissos que você tinha ou tem para a obra de Deus, mas você não ligou. Você foi infiel, você deixou de contribuir com suas contribuições, você deixou de operar na obra de Deus,
Você deixou de fazer aquilo que estava aos seus cuidados. Você deixou de fazer o que você não fez e deixou para lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos anos ele disse que estava procurando? 3 anos. E há 3 anos eu venho procurar tudo. Você está entendendo isso? Deus, ele acompanha. Entendeu? O que eu estou dizendo aqui? Que Deus acompanha a igreja, a cada crente, e avalia continuamente aquilo que você não avaliou. Ao terminar o ano, fique certo que Deus, ele acompanhou tudo, ele avaliou e continua avaliando. Ele não para de avaliar a nossa vida. Aquilo que você disse, eu não fiz porque não pude, eu não fiz porque não tinha tempo, eu não consegui fazer. Tudo isso foi avaliado por Deus. Nada, o irmão não acredita nisso? Sim. Não acredita, sim ou não? Sim. Ah, pastor, eu não fiz porque eu achei que eu sou muito jovem, eu deveria ocupar meu tempo com outras coisas que é mais engraçado. Tudo bem, foi decisão sua. Mas uma coisa eu quero dizer para você que é jovem: Deus não deixou de lhe acompanhar e nem de avaliar. Quando você for dar uma desculpa, eu já disse aqui mais uma vez, primeiro você consulte Deus e pergunte: Senhor, essa desculpa é válida diante de ti? Tu vai aprovar essa desculpa que eu estou dando? Ou o que é que o Senhor tem a me dizer quando eu publicar isso diante do meu pastor, diante da igreja? Quando eu publicar essa desculpa, como será a tua aprovação, a reação dos céus? Qual será? Porque até o nosso serviço que nós prestamos de empregado para patrão, eu já preguei isso, nós temos que prestar como que está prestando para Deus. Entendeu? Porque na verdade, quem vai avaliar o seu comportamento e a sua fidelidade do trabalho que você prestou é Deus. Se ela não agradar bem ao patrão e for por motivo de ignorância ou de rejeição, Deus avaliou e aprovou. E se foi realmente por negligência, por desonra, desrespeito ao seu patrão, Deus também avaliou e reprovou. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender que nós estamos diante de um patrão que nos acompanha e nos avalia continuamente. Aí o patrão aqui, Jesus, se apresenta como, na parábola aqui, apresenta Deus como dono dessa vida. Aí, Deus, na parábola aqui, ele diz para o vinhateiro: corte. Irmão, quando ele diz isso, aponta para o juízo divino, diante de persistentes esterilidade espiritual. Você sabe que Deus não aceita crente estéril da sua igreja? Quer dizer, diante da persistência de esterilidade, a ordem foi o quê? Corta. Porque ele disse: já está com 3 anos. Eu disse para os irmãos que não se pode se prender nessa numeração de 3. Ele está dizendo aqui, é uma parábola, é que Deus deu tempo suficiente para que a pessoa ou a vinha produzisse e não produziu, para que a figueira produzisse e ela não produziu. Tempo suficiente. Agora ele aponta o juízo, corta. Isso aqui fala do juízo de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque quando a gente persiste na esterilidade espiritual, nós estamos, meus irmãos, provocando o juízo de Deus contra nós. Ele não aceita. Então Pedro escreve isso e diz que se nós buscarmos, ele diz, dá tantas coisas que nós podemos abraçar,
Ele diz: se nós abraçarmos essas coisas que são ensinadas pela palavra de Deus, ele diz, não haverá crente estéril na obra do Senhor. Todos produzirão. Então, aqui ele diz que deve cortar, e diz: porque ocupa inutilmente. Meus irmãos, ocupar terra inutilmente, isso revela que uma vida sem fruto não apenas falha, mas impede o propósito do reino. Olha só, o que é que eu disse? Ocupar a terra inutilmente, no sentido literal. Você plantar uma planta lá no seu roçado ou na sua vinha, seja lá como for, e ela não frutificar, você considera que ela está ocupando a terra inutilmente, porque ela não produz. Então o vinhateiro disse: corta, porque não pode ficar ocupando a terra inutilmente. E como disse aqui, revela que uma vida sem fruto não apenas falha, mas impede o propósito do reino. Qual é o propósito do reino? Se você abrir a Bíblia lá no Novo Testamento, em João, lá pelo capítulo 15, você vai encontrar Jesus falando dessas coisas. E ele vai dizer que a árvore que estiver dele, o ramo que estiver dele e não der fruto, a ordem é para ser cortada. E diz que uma vez cortado, seca-se e lança-se no fogo. Então, porque o propósito do reino é crescer. Ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aí ele diz que precisamos dar fruto, mais fruto e fruto ainda. Jesus considera que uma vida sem fruto está impedindo o propósito do reino. Que lição nós precisamos tirar dessa primeira parte? Nós precisamos aprender que a paciência divina, irmão, tem limite quando não há arrependimento. Se você for buscar na Bíblia, você vai descobrir que Deus tolerou grupos de pessoas, tolerou pessoas, mas até certo ponto, porque a paciência divina tem limite quando não há arrependimento. Por exemplo, o povo de Sodoma, primeiro o povo de Noé, período de Noé, Deus esperou cerca de uma centena de anos, quem sabe, alguns dizem que foi 120 anos, não se tem a certeza. Ele não se arrependeu, a paciência de Deus chegou no limite e destruiu com o dilúvio e salvou Noé e a sua família. E Sodoma também chegou o dia que chegou o limite da paciência de Deus. Ele não se arrependeu. Deus tirou Ló e as suas filhas e a sua esposa. A esposa ficou pelo caminho e mandou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra e destruiu. De sorte que você vai encontrar vários ensinos na Bíblia que Deus, ele tem tempo de paciência, mas a paciência divina, como eu disse, tem limite. Quando, pastor? Quando não se mostra arrependimento. Então a paciência de Deus ela se limita. Aí nós precisamos aplicar isso em nossa vida. Irmãos, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Sim ou não? Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Quem é o dono da vinha? Segundo versículo 8, 6 a 8, Deus é o dono da vinha. O dono representa Deus Pai. Esse Deus Pai, irmão, é aquele mesmo que possui autoridade legítima. Autoridade legítima para fazer, para mandar, para desmanchar. Entendeu? Ele tem autoridade legítima. Ele avalia com justiça, como disse agora há pouco, Deus acompanha
e avalia. E a avaliação de Deus é com justiça. Ele avalia com justiça e é preciso saber que ele busca fruto real. Ninguém pense de agradar a Deus com aparência, que isso não é possível. Deus não procura folhas, quer dizer aparência. Ele não está à procura de folhas, Deus procura fruto. Louvado seja o nome dele para sempre. Deus procura fruto. Que tipo de fruto Deus encontra em nós hoje? Essa pergunta é para mim e para você. Cada um de nós precisamos responder para nós mesmos e para Deus. Que tipo de fruto Deus encontra em nós hoje? Isso aqui é mais sério do que nós pensamos. Se você fechar os olhos, tapar os ouvidos e dizer assim, eu não vou ouvir isso, não adianta. Você não acredita que adianta? Porque Deus continua avaliando, acompanhando e avaliando, acompanhando e avaliando. Então, é melhor a gente fazer uma avaliação. Que tipo de fruto eu posso apresentar para Deus hoje? Que tipo de fruto Deus encontra em mim hoje? Quem era o vinhateiro, irmão? O vinhateiro era Jesus. Entendeu? O vinhateiro representa Jesus Cristo. Isso é muito importante. Quem é Jesus Cristo? O intercessor, o mediador, entendeu? O cuidador da vida. Esse é Jesus. Louvado seja o nome dele para sempre. Jesus falou essa parábola com tanta segurança, irmão, porque estava falando de Deus o Pai, estava falando dele mesmo, e estava falando do seu povo, que era o povo de Israel. Então, Jesus estava ali, como disse, e esse Jesus, de quem nós estamos falando, e de quem o texto fala, ele é o vinhateiro, é Jesus, naquela parábola. E ele é o intercessor. Você vê que ele intercede pela figueira. Esse vinhateiro, ele é o mediador entre nós e o dono da vinha. Mas ele também é o cuidador da vinha. Entendeu? É ele que cuida. Por isso, ele intercedeu. O que significa, meus irmãos, escavar e esterquear? Porque ele disse: Senhor, deixa mais um ano, espere mais um ano, e eu vou escavar e vou colocar esterco por mais 5 anos. Tiver produzido, fica, e se não tiver, o Senhor manda cortar. Irmãos, isso aqui significa escavar, significa confrontar, entendeu? Quebrantar. Eu vou dizer isso aqui com muito temor de Deus. Tem muitos outros significados, mas observe uma coisa: qual é o melhor? É nós sermos confrontados pela palavra e nos arrependermos, nos consertarmos com Deus, ou a pessoa ficar insistindo sem se arrepender, e depois ser confrontado e ser quebrantado de outra forma. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui toda sexta-feira? Nós estamos lhe confrontando. Primeiro eu confronto a mim mesmo com a palavra, depois eu confronto você com a palavra que Deus coloca em minha vida. Agora, isso quer dizer, o vinhateiro, ele pediu mais uma oportunidade. E quantas oportunidades as pessoas recebem? Deus traz você aqui na igreja, você ouve a palavra,
O Espírito Santo te confronta com a palavra, tu tem certeza, é comigo mesmo. Essa daí hoje foi comigo. Mas você não mudou. Você continua da mesma forma. Você continua praticando as mesmas asneiras. Você continua insistindo na sua vida pregressa. Você não toma uma posição para dizer até aqui e não mais. Vou deixar essas práticas que impedem meu crescimento espiritual. Vou deixar esses atos que têm feito a minha vida espiritual desabar. E eu preciso mudar, porque eu fui confrontado com a palavra e ela me despertou e eu preciso tomar uma posição. Pois bem, isso quer dizer, eu disse, eu vou escavar. Eu me lembro que a gente fez isso. A gente fez isso. Cavar ao redor de uma planta, forfar a terra, como a gente chamava, botar um adubo, fazer tudo para que ela cresça e fique frondosa. São coisas conhecidas. Na vida espiritual, o vinhateiro estava dizendo, deixa mais um ano, aí eu vou escavar. Quer dizer, a palavra, eu vou usar a palavra para mexer com ele, entendeu? Para confrontá-lo, para ver se ele se arrepende, se ela muda. Se mudar, se arrepender, fica. Agora, se não mudar, aí mande cortar. Irmão, não esqueça, eu já falei isso aqui outras vezes, não esqueça que Deus tem muitas formas de confrontar pessoas. Quando as pessoas não querem mudar pelo ensino da palavra, Deus tem outras formas de colocar a pessoa no quebrantamento. Tem ou não tem? Muitas formas. E delas que a pessoa vai para lá e só sai de lá sabendo o céu. Ela, às vezes, só volta na igreja se os crentes quiserem trazer para fazer o velório dele na igreja. Lá não volta mais. Os irmãos já viram acontecer isso? Muitas vezes já havia acontecido. Por quê? Porque a pessoa não quis se arrepender do ensino da palavra, não quis se quebrantar, não quis mudar. Aí, o Deus que acompanha, que avalia e que continuamente está lá, faz com que você ouça a palavra, com que você seja confrontado, e que você, isso é Deus escavando, é Deus esterqueando, para que a tua vida mude, para que o fruto do Espírito apareça, para que o nome de Cristo seja glorificado em você, em mim, em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esse esterquear é o mesmo, irmão, que adubar com a graça de Deus. A graça de Deus às vezes se torna mais abundante e a pessoa desfruta dela. São palavras, são disciplinas amorosas que se recebem pelo ensino da palavra, e Deus trabalha, mas às vezes a pessoa não aceita, não quer. Então, observe, antes do juízo, vou dizer isso para você nunca mais esquecer. Antes do juízo, Deus oferece graça e tratamento espiritual profundo. Amém? Antes do juízo, Deus oferece. Entendeu? Deus oferece graça, favor que eu e você não merecemos. Oferece tratamento espiritual. Deus coloca alguém para te ajudar, te orientar, te ensinar, te dar a oportunidade para ouvir os bons ensinamentos da palavra de Deus. Isso é tratamento profundo, irmão. Por que eu chamo profundo? Porque vai na alma, alcança o espírito da pessoa, alcança o seu interior, move ele, sacode ele, e quando ele aceita, o Espírito Santo muda, o Espírito Santo enche ele da graça, o Espírito Santo enche ele de poder, revigora ele se encontra com Deus outra vez e se acompanha com a igreja, e a sua vida aí para frente é uma vida de bênção, e o nome de Deus é glorificado nele.
devemos amar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, irmão, não desiste facilmente. Mas também eu digo uma coisa para os irmãos: não ignora a esterilidade. Nunca se esqueça disso. Jesus fazer que ignorou, não está. Ele não ignora a nossa esterilidade, porque o desejo de Cristo e o propósito dele no seu reino é que nós produzamos, é que nós temos frutos. Então Cristo jamais vai dispensar. Não faz de conta que eu não estou vendo isso. Não se esqueça dessa palavra. O Deus que nós servimos, Ele nos acompanha continuamente e nos avalia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A graça não é, meus irmãos, a graça de Deus que vem sobre nós não elimina a responsabilidade. Você está entendendo isso? A graça de Deus, ela é favorável, é abundante em nossa vida, mas não elimina a nossa responsabilidade. A pessoa às vezes acha bom receber os favores de Deus, mas não assume a responsabilidade. A graça de Deus não elimina nossa responsabilidade. Antes, ela exige resposta. Se a graça de Deus, irmão, ela está favorável em tua vida, responda. Responda essa graça. Entendeu? Na prática, com trabalhos, com frutos, na obediência, no temor de Deus, vivendo para glorificar o nome do Senhor. Ah, como é bom, meus irmãos, a gente sentir a graça de Deus e sair por esse mundo afora. Nós sentimos a graça de Deus e a gente sente prazer e alegria de se encontrar com o irmão, dar a paz do Senhor, sorrir com ele, cantar com ele e fazer a obra de Deus junto. Isto é coisa boa. Quer dizer, eu estou respondendo à graça de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Em quarto lugar, o significado para a igreja hoje. Quem havia hoje, meus irmãos? Diga comigo, a igreja é o ambiente do reino. Ei, irmão, a igreja é o ambiente do reino de Deus. Quantos sentem o clima desse reino? Aonde quem governa é Deus, aonde quem impera é Deus, aonde quem manda é Deus, aonde quem opera é Deus. Então, é nesse clima, é nesta graça, nesse ambiente que Deus habita, que Deus mora. Jesus asseverou isso e disse: se vocês me amarem, guardarão meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai também o amará. Viremos para vocês e habitaremos em vocês. Aleluia. Esse clima aqui, irmão, é o clima do reino. Esta vida de Cristo é a igreja. Você simplesmente é uma figueira que está para frutificar nesta vinha. Glória a Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Diga comigo, a figueira que Deus plantou na sua casa para frutificar. Irmão, vocês já observaram como é bonito o frescor de uma planta? Aqui o sol está quente, você vai para debaixo dela, tem uma neblinazinha, não é verdade? Ei, o Espírito Santo na sua vida. Onde está ele aí, irmão? Onde está? Ah, meu Deus, aleluia. O Espírito Santo, quando você fala, quando você canta, quando você ora, quando você prega, essa neblina de Deus, esta graça se manifesta. As pessoas sentem, quem está perto sente, quem está junto sente, porque é o ambiente do reino.
crente santo, irmão. Como é bom se acompanhar com um crente que dá fruto. Como é bom estar perto de um crente que ama Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos numa roda conversando e de repente o irmão que chegou me ouviu e disse: Deus está falando. Aleluia. Deus está falando. Irmão, uma palavra simples, Deus usa pessoas que servem a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos chamados para produzir. Amém, queridos? Chamados para produzir. Se você abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 22, lá está o fruto do Espírito. Eu acho isso tão interessante, meus irmãos. O fruto do Espírito. É 5:22. O fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito é produzido em nossa vida na igreja, aí lá nós estamos no banquete do amor. Qual é o primeiro aspecto do fruto? E comigo, amor. A igreja de Cristo, meus irmãos, é a igreja do amor de Deus. Em seguida vem a alegria. A igreja é alegre porque o fruto do Espírito está nela. Às vezes, irmão, as coisas financeiras não estão lá, essas coisas. Também o físico não está gozando de tanta saúde, mas a alegria do Espírito, a alegria do Espírito está na pessoa. Aleluia. Ele até diz: meus irmãos, eu não estou bem de saúde, mas eu estou alegre. Eu estou alegre. Aí não vem o terceiro, que é a paz, aquela tranquilidade de alma. A igreja tranquila, serena, desfrutando da paz. Jesus disse: a paz que eu vos dou não é como o mundo. A paz que o mundo dá, irmão, não é verdadeira. Mas Jesus Cristo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então observe que a paz de Cristo é tão importante. Temos uma prova, como se chama, uma prova grátis que chama, né? Quando Jesus entra no cenáculo, os discípulos estavam trancados lá, todo mundo com medo, irmão. De repente Jesus aparece no ambiente: paz seja convosco. Irmão, os discípulos se alegraram, os discípulos se aproximaram de Jesus. O Tomé confessou o seu ato, chamou Jesus de Senhor, Senhor meu, Deus meu. Aleluia. Porque ele sentiu que na salvação de Jesus tranquilizou a sua alma. Acho interessante que Jesus, ele fez isso com serenidade e tranquilizou o ambiente. Louvado seja o nome dele para sempre. Irmãos, se você abrir em Mateus capítulo 5, versículo 16, lá estão as boas obras que Jesus falou. Nós somos chamados para produzir boas obras para a glória do nome do Senhor. Se você abrir sua Bíblia, também Coríntios, capítulo 1, versículo 10, lá nós encontramos arrependimento visível, que Deus realmente quer que nós manifestemos. E se você abrir no versículo 9, no texto que nós lemos, lá está o tempo da graça, que não é, o tempo da graça, irmão, não é infinito. Lembre-se disso, a graça de Deus tem o seu tempo em nossas vidas. Quando nós recebemos a graça, zelamos por ela, ela nos leva até o ponto certo, que é lá nos portões da glória, onde nós iremos passar para o outro lado. Amém? Aí o texto nos mostra aqui uma esperança. Enquanto, irmão, Cristo intercede, ainda há, eu posso dizer 3 coisas pelo menos. Enquanto Cristo intercede, é porque ainda existe, ainda há, diga comigo, ainda há tempo. Segundo, ainda há oportunidade. Terceiro, ainda há misericórdia. Entendeu?
Se Cristo ainda está intercedendo por você, entendeu? Ele disse: deixa mais um tempo, me dê mais um ano. Isso é uma intercessão das mais fortes que nós encontramos na Bíblia. Irmão, deixa eu dizer para você, Deus tem lhe dado tempo para a gente mudar as atitudes, para a gente tomar um novo rumo. E quando a gente sente isso, e a intercessão dele, ele disse: dê mais um ano. Quem está grato porque Deus deu 2025? Amém? Estamos iniciando esse segunda etapa, ou essa mais uma etapa que é 2026. Lembre-se que Deus provou, que intercedeu por você, que Ele deu a oportunidade de iniciar mais um ano e está aqui ouvindo essa palavra. Louvado seja o nome dele. Eu disse que tem, se Cristo intercede, ainda há três coisas. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Tempo. Qual é o tempo da Bíblia que ela nos favorece? Qual é o tempo? Hoje. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz hoje, se Deus falar o teu coração, ou falou, ou está falando hoje, é porque é o tempo que Deus está concedendo para tomar um novo rumo, iniciar uma nova caminhada. E se Ele ainda está intercedendo, é porque existe o quê? Segundo, oportunidade. A oportunidade de Deus sempre é presente. Glória a Deus. E a terceira, existe ainda misericórdia. Deus nos ama, meus irmãos. A misericórdia de Deus é tão grande que a prova disso é que nós estamos aqui na sua presença, diante da sua palavra. Esta palavra que nos traz temor de Deus, esta palavra que nos traz reverência a Deus, esta palavra que nos ensina a graça de Deus, esta palavra que me ensina e nos ensina a amar a Deus, esta palavra que nos ensina a esperar a vinda de Jesus Cristo. Isto é misericórdia. Louvado seja Deus. Deus prefere restaurar do que cortar. Não é importante isso, meus irmãos? Deus, diga comigo, Deus prefere consertar, restaurar do que cortar. Ele disse: deixa mais um ano, a gente vai lutar. Eu acho tão interessante isso, Jesus falando isso para o Pai. Aleluia! Lembra? Só sabemos quando chegamos no resultado, a graça, a misericórdia e a intercessão de Jesus por nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essas três coisas nós não podemos esquecer dela: o tempo de Deus, a oportunidade de Deus e a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Devemos lembrar que Deus não está te ameaçando para te cortar.
Deus está dando uma oportunidade para restaurar. Deus está dando uma oportunidade para a restauração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu me lembro quando Deus leva Jeremias na casa do oleiro. Israel estava naquela situação. Deus chama Jeremias e diz: vamos lá, eu vou te mostrar o que eu posso fazer. E diz: eu fui à casa do oleiro e eu vi o oleiro pegou o barro e fez um vaso, e o vaso se quebrou nas suas mãos, mas ele amassou de novo e fez outro vaso. Aí Deus disse para Jeremias, disse: assim é a sua e a vida de Israel nas minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu posso fazer outra vez. Eu posso fazer de novo. Irmãos, aquilo que Deus fez no passado, Ele pode fazer outra vez. Eu espero que Deus levante os vasos dessa igreja que já foram cheios do poder dele, que já falaram em língua, que já profetizaram. Eu espero que Deus levante de novo. E faça vasos novos, preciosos, usados nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Conclusão para nós encerrar. Eu faço algumas perguntas em forma de aplicação para nós nessa noite. Estamos apenas plantados ou estamos frutificando? Eu quero que você reflita em mais essa pergunta. Você pode dizer para você, eu digo para mim. Vamos dizer junto. Estou apenas plantado ou estou frutificando? Eu estou frutificando. Boa pergunta. Glória a Deus. A outra pergunta: que área da minha vida precisa ser escavada? Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes em uma área nós estamos indo bem, mas em outra, irmão, está atrofiado. Eu quero que você faça assim uma reflexão assim rápida e se lembre de quantas áreas nós somos úteis na casa de Deus. Em qual delas você não está operando? Você sabe que você precisa operar. O inimigo cochichou no teu ouvido e te deixou de fazer aquilo que é necessário fazer. Você antes era um crente animado, você era fiel nas suas contribuições, você dava as suas ofertas, você dava os seus dízimos, e você não fez mais isso. Eu espero que Jesus te dê mais uma oportunidade para escavar e adubar, para que você reveja isso e você se levante, assuma a sua responsabilidade de fidelidade, seja um crente fiel, irmão. O que vai levar muitos crentes à perdição não é outra coisa senão infidelidade. Só a misericórdia de Deus que pode ajudar o crente que é infiel deixar de ser infiel, porque a infidelidade é um peso de Satanás que leva o crente para uma situação que ele não consegue se levantar. Mas se Deus der uma oportunidade e você está entendendo, esta é a noite que Deus quer te levantar da situação, te colocar de pé e fazer você entender e dizer, como diz a palavra de Deus: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que área da minha vida precisa ser escavada? Ei, irmão,
A disciplina de Deus vem aí. Mas é preciso nós estarmos atentos, porque a palavra de Deus vem primeiro para nos ensinar. A terceira pergunta: tenho respondido à graça de Cristo? Eu faço para mim, você faz para você. Tenho respondido à graça de Cristo? A graça de Cristo, irmão, ela se apoderou de você e tem conservado você vivo, tem conservado você com condição de vir ao templo, tem conservado você com condição de servir, tem concedido graça para você vencer as lutas e as provações. Precisa tão somente responder a esta graça. Vamos encerrar. Irmãos queridos, a presença da vinha, diga comigo para encerrar: a presença da vinha é um privilégio, o fruto é uma responsabilidade. Amém? Vamos juntar duas coisas. Quem está feliz pelo privilégio de ser plantado na casa de Deus? É um privilégio, mas é também preciso lembrar que o fruto é uma responsabilidade. Frutificai. Eu acho interessante que Deus trabalha com isso desde o início da criação dele. Entendeu? Ele disse para os animais, quando ele criou as aves, ele mandou multiplicar. Quando ele criou o homem também, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Jesus estabelece a ideia, diz: vamos por todo mundo, faz discípulo de todas as nações. E quando a graça de Deus chegou em nossa vida, irmão, ela nos tirou das impossibilidades e nos concedeu a graça de termos possibilidade de fazer aquilo que antes nós não conseguíamos fazer. E hoje nós fazemos por causa dessa graça. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Nos ajude. Até que Cristo venha buscar a sua igreja.